Bom dia. Eu vim aqui a convite da professora Kelly falar com vocês a respeito do refrigerante, dos malefícios que ele podem causar. Meu nome é Letícia Vincenzi Pérez e eu sou nutricionista especialista em fitoterapia funcional. Então, eu vou falar para vocês os motivos pelos quais nós não devemos beber refrigerante, tá? O primeiro motivo que eu separei para vocês aqui é pelo excesso de açúcar, porque o excesso de açúcar, ele causa uma redução de crescimento na infância, ele vicia, o paladar, ele se acostuma com um paladar mais doce, e a pessoa desacostuma com o paladar natural dos alimentos, das frutas, dos legumes, e acabam ficando mais seletiva e param de comer esses alimentos mais naturais, ricos em nutrientes. O açúcar também ele aumenta o risco de cárie, que é um grave problema de saúde pública atualmente, né? Tem também o aumento de risco de doenças cardiovasculares na fase adulta e risco de desenvolvimento de câncer em qualquer idade. O açúcar aumenta as bactérias ruins dentro do intestino e diminui a quantidade de bactérias boas, bactérias do bem. E o que isso causa? As bactérias boas, elas são responsáveis por fazer a nossa defesa. Então, assim, elas são responsáveis pela nossa imunidade. E nesse período que nós estamos vivendo, né, dessa propagação desse vírus de uma forma descontrolada, é super importante que nós estejamos com uma imunidade boa, com uma imunidade alta. E o excesso de açúcar, ele muda essa relação de bactéria. Então, ele aumenta as bactérias ruins e diminui as bactérias boas. E aí, com essa imunidade baixa, ele deixa uma microbiota, que é essa população de bactérias dentro do intestino, associada a uma microbiota de obesidade, desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes. O organismo fica muito mais suscetível a doenças, aos ataques virais e bacterianos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a pessoa deve ingerir no máximo 25 gramas de açúcar por dia, que já é uma quantidade alta, que alguns profissionais defendem quantidades menores, mas essa é a quantidade indicada pela Organização Mundial da Saúde. E uma lata de refrigerante, ela tem 37 gramas de açúcar. Então, assim, ela extrapola já a quantidade diária permitida, indicada pela Organização Mundial da Saúde, né? E as versões zero, refrigerante zero, light, diet, né, que não tem o açúcar, que não teria o açúcar, eles causam mais mal, porque eles possuem até 18 aditivos químicos para poder deixar aquele sabor doce no refrigerante. E esses aditivos químicos, eles estão associados a quase uma centena de problemas de saúde diferentes. Então, eles podem causar convulsões, doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, tumores cerebrais, diabetes, distúrbios emocionais, vários problemas de saúde. Então, as versões zero saem do açúcar, mas ela aumenta em aditivos químicos que também causam problemas de saúde. Aqui, agora a gente vai falar de uma outra substância que tem no refrigerante, que é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele é rico em fósforo e o organismo ele precisa de um equilíbrio, né, do fósforo com o cálcio. E o ácido fosfórico é uma quantidade, o nome já fala, ele é ácido e uma quantidade muito grande. Então, o pH do refrigerante, pH é uma unidade de medida de potencial hidrogênico, né? Que tem no refrigerante, que tem em vários líquidos, em várias substâncias. Por exemplo, o sangue, ele tem um pH de 7,45. Ele já é um pH indo para o alcalino.
E o pH do refrigerante 2,5 é extremamente ácido. O açúcar tem um pH bem ácido também. E esse pH do refrigerante tão diferente do pH sanguíneo faz com que o corpo trabalhe em quantidade exagerada para conseguir equilibrar o refrigerante que é tomado. Então, assim, para cada lata de refrigerante que uma pessoa toma, ela deveria tomar 32 copos de água boa. Nem toda água é alcalina. A água de torneira, ela já é uma água mais pesada, já não está tão purificada, não tem um pH alcalino. Uma água de fonte, de mineral, ela é mais próxima do pH sanguíneo, né? Então, a pessoa deveria tomar 32 copos de uma água de boa qualidade. E aí, como ninguém toma, esse pH precisa ser equilibrado. E o que o organismo faz para equilibrar? Ele usa o cálcio. Então, da onde que ele tira esse cálcio? Dos ossos, das reservas da massa óssea. Então, vai aumentar a excreção de cálcio urinário, e esse aumento da solicitação e da excreção do cálcio, ele pode aumentar a quantidade de pedras nos rins, eles podem comprometer a massa óssea, sendo que 50% da massa óssea é formada nessa fase que vocês estão, da adolescência, né? Então, nessa fase, deveria ser ingerido triplicada a ingestão de cálcio. E quando é tomado refrigerante, aumenta a excreção, a eliminação, retirando dessa massa óssea que deveria estar sendo formada, né? Então, aumenta o risco de desenvolvimento de osteoporose na fase adulta. E esse ácido fosfórico, ele também é prejudicial aos dentes. Eles danificam o esmalte dos dentes, né? Porque é uma substância muito ácida. Então, aqui a gente falou da segunda substância. Agora nós vamos para a terceira, que é o sódio. Não parece, mas o refrigerante compõe uma grande quantidade de sódio. E eles não matam a sede por essa quantidade, tanto de açúcar quanto de sódio, né? Então, é uma mistura e o organismo nem entende o que está acontecendo quando você ingere. Então, essa quantidade elevada de sódio pode levar a uma hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa. As pessoas não percebem que estão hipertensa. E é uma doença de alto risco para infarto, para derrame. E também pode levar a uns problemas de retenção de líquido, de má circulação, né? Então, por causa do alto teor do açúcar, alto teor do sódio, alto teor de cafeína, que eu também vou falar que é uma substância que existe dentro do refrigerante, ele desidrata o corpo, ele não hidrata o corpo. E durante longos períodos de tempo, usando refrigerante, tomando refrigerante, ele pode causar uma desidratação crônica. Então, a cafeína, né, que eu não falei ainda, também é uma outra substância que está dentro do refrigerante. E a maioria dos refrigerantes possuem a cafeína. Não são todos, mas a grande maioria possui. E ela está associada a determinados tipos de câncer, batimentos cardíacos irregulares, taquicardia, pressão alta, insônia, agitação, outros problemas, hiperatividade, né? Então, a cafeína também ela causa vários problemas de saúde. Uma outra substância que está dentro do refrigerante, que também causam problemas, são os corantes. Existem vários corantes, né? Mas eu separei um aqui para falar para vocês que eu acho o mais perigoso. Depende, tem gente que tem alergias de alguns corantes ou de todos os corantes, mas esse corante que eu vou falar agora chama caramelo 4. O caramelo 4 ele está dentro dos refrigerantes à base de cola, né? Que são aqueles marrom pro preto. E ele também está em vários produtos alimentícios, não é só no refrigerante. E ele é um resultante de um açúcar aquecido com elementos químicos como o ácido, a amônia
E aí eles são manipulados sob grande pressão de temperatura. Então, esse corante ele vai gerar subprodutos, vários subprodutos. E tem um subproduto que é mais cancerígeno de todos. Então, assim, esse corante, ele é ativado, manipulado, e ele vai desenvolver vários subprodutos tóxicos, né? E aí existe um programa nacional de toxicologia nos Estados Unidos que fizeram um estudo sobre o corante caramelo 4 e esses subprodutos dele. Eles mostraram que esse subproduto pode causar câncer de pulmão, de fígado, de tireoide, leucemia. E aí eles limitaram uma determinada quantidade para ser usada desse corante lá nos Estados Unidos. E a nossa legislação brasileira, ela permite uma quantidade até 700 vezes maior do que a utilizada na Califórnia. Então, aquela quantidade usada na Califórnia, que é de 29 microgramas, ela já está sob risco de desenvolvimento de câncer. E aqui no Brasil, lá na Califórnia é 29. Aqui no Brasil, eles permitem até 20 mil microgramas. Então, assim, os refrigerantes de cola aqui do Brasil são muito mais cancerígenos, muito mais perigosos para a saúde do que os vendidos lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa também de vários refrigerantes, de várias latas de vários países. E o Brasil ficou em primeiro lugar do ranking, com uma quantidade maior desse subproduto do caramelo 4, né? Então, a lata dos Estados Unidos, ela estava com 4 microgramas. Então, vocês lembram que lá a legislação deles era até 29, eles estão usando 4. E a do Brasil, que é até 20 mil, está usando 267. Então, a lata de refrigerante do Brasil foi a que mais tinha o subproduto do caramelo 4, que é altamente cancerígeno. E esses corantes, eles acabam causando problemas também na microbiota. Lembra que eu falei das bactérias boas, da microbiota intestinal? Eles irritam o intestino, diminui a absorção das vitaminas, dos minerais que são importantes para o nosso organismo, para a nossa saúde. E aí eles levam a problemas de saúde pela falta da absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais. As pessoas ficam mais cansadas, mais irritadas, mais hiperativas, pela falta desses nutrientes. Outra substância que existe dentro do refrigerante são os gases. Os gases, eles aumentam a flatulência e o desconforto abdominal. Os gases presentes no refrigerante, eles distendem o intestino, deixam o intestino dilatado, e isso causa dor e incômodo. E além disso, podem causar gastrite, podem provocar refluxo gastroesofágico, né, porque eles dilatam, eles inflam o estômago e favorecem que o alimento volte para o esôfago. E isso às vezes causa uma queimação, uma dor e uma gastrite. E também tudo isso, todos esses fatores que eu falei para vocês, podem levar à obesidade, né? Então, assim, os pesquisadores de Harvard fizeram um estudo com crianças de 12 anos. E aí eles deram refrigerante para uns e para outros não. Então, eles descobriram o quê? Que crianças de 12 anos que bebiam refrigerantes eram mais propensas a serem obesas do que aquelas crianças que não bebiam refrigerante. Então, assim, isso era uma coisa bem óbvia, mas a gente precisa sempre de respaldo científico para falar de alguma coisa, né? Então, existem estudos científicos comprovando que o refrigerante causa obesidade. Agora eu vou falar para vocês o que causa um organismo a partir do momento que ele toma uma lata de refrigerante, tá? Às vezes até vocês já viram isso, mas eu vou passar aqui para vocês. 10 minutos depois que a pessoa toma uma latinha de refrigerante, o que acontece? É como se ele estivesse ingerindo de 10 a 12 colheres de chá de açúcar, que é uma quantidade bem grande. Em 20 minutos, o fígado vai transformar esse açúcar em gordura, que é quando aumenta o risco do desenvolvimento de colesterol, de triglicerídeos. Então, assim, quem causa colesterol e triglicerídeo alto não são as gorduras,
são os açúcares, porque o fígado vai converter esse excesso de açúcar em gordura. 40 minutos depois, lembra que eu falei que o refrigerante tinha cafeína? Então essa cafeína faz com que a pupila dos olhos dilate, a pressão arterial sobe e o fígado vai distribuir mais açúcar pelo corpo, vai mandar grande quantidade de açúcar para o corpo, para o organismo. Essa grande quantidade de açúcar, ela vai desencadear um processo de excesso de produção de insulina, que em quantidade elevada também não é legal. Às vezes ela faz com que o pâncreas trabalhe em quantidade exagerada, né? Então, assim, isso acontece 40 minutos depois. 45 minutos depois, aumenta a produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor. Ele é muito bom, ele é legal em quantidades adequada, equilibrada. Em excesso, ele causa vício. Então, quando ele é muito estimulado, a pessoa fica viciada. E é por isso que quem toma refrigerante tem dificuldade em deixar de tomar também. Além de ser gostoso, pelo açúcar, é que o açúcar faz uma grande produção de dopamina, causando o vício no cérebro, por esse neurotransmissor. E aí a pessoa quer mais refrigerante sempre. 50 minutos depois, aumenta o metabolismo e a excreção do cálcio, né? Lembra que eu expliquei? Aumenta a excreção do cálcio lá na urina, que é uma das causas da osteoporose, da formação de pedras nos rins, né? De cálculos urinários. 60 minutos depois, acontece essa questão também de além da eliminação do cálcio, eliminar outros minerais que são extremamente importantes para a nossa saúde, para o funcionamento do organismo, para o metabolismo, que são o cálcio, que eu já falei, o zinco e o magnésio. Eles eliminam muito mais vitaminas, expoliam o complexo B, só que esses minerais, eles são responsáveis pela nossa imunidade, pela formação de hormônios, pela formação de neurotransmissores e acaba depletando, eliminando esses minerais na urina, né? E o organismo fica pobre nisso, então com deficiência na produção de hormônios, com deficiência na imunidade, a imunidade fica baixa, por vários outros motivos também e por esse, tá? Então são esses alguns dos malefícios causados pelo refrigerante. Eu tenho um professor que ele fala assim: a mãe que ama o seu filho não dá refrigerante para o seu filho. E tem uma outra pergunta que fala assim: o que você dá para sua planta beber? Você dá água? E por que para os seus filhos ou para você dá refrigerante, né? Se ela causa tantos problemas de saúde. Então, eu espero ter contribuído com vocês, agradeço o convite e espero que vocês reflitam um pouquinho antes de tomar a próxima latinha de refrigerante. Beijo, obrigada!